Prontos? Preparados para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Neste caso, use a lógica mais uma vez junto comigo. Entenda. A Bíblia Sagrada, ela relata o passado. Ela é um registro daquilo que aconteceu na geração dos profetas e dos apóstolos. Porém, para saber o que está por acontecer no futuro, é necessário nascer do Espírito, porque é o Espírito Santo que ficou encarregado de nos guiar a toda a verdade. Não é o registro que se encontra na Bíblia que irá te guiar a toda a verdade. Por que eu digo isso? Veja o que Jesus afirma no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Quando o Espírito Santo vai vir? Quando você nascer do Espírito, o Espírito Santo virá sobre você. A partir deste momento, o Espírito Santo irá te guiar a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão por vir. As coisas que estão por vir não estão relatadas nas Escrituras. O que está relatado nas Escrituras é o passado dos profetas e dos apóstolos. Veja, entenda, junto comigo. O cânon bíblico, se de fato ele tivesse sido encerrado, então não haveria-se a necessidade do Espírito Santo vir nos guiar a toda a verdade, porque desta forma toda a verdade estaria contida nas Escrituras. Desta forma, se você acha que eu estou errado, veja o que o próprio apóstolo Paulo cita no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 9, onde ele diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Se Paulo não conhecia toda a verdade, como que toda a verdade está registrada nas Escrituras, se ele mesmo disse que em parte conhecia e em parte profetizava? As Escrituras Sagradas contêm parte da verdade. Agora, para se chegar ao pleno conhecimento da verdade, Jesus disse que é necessário nascer do Espírito, porque é o Espírito que irá nos guiar a toda a verdade. Veja o que o apóstolo Paulo cita no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, onde ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O próprio apóstolo Paulo afirma que ele, como um sábio arquiteto, havia terminado os alicerces da construção naquela geração, e que outros profetas e apóstolos deveriam se levantar para dar continuidade à obra do Senhor. Se o apóstolo Paulo encerrou apenas os alicerces da construção, porque ele não tinha todo o conhecimento da verdade, esta parte deste conhecimento que ele tinha, ele encerrou os alicerces da construção. Você já viu uma obra concluída apenas com os alicerces? Por certo que não. Desta forma, como que a obra de Deus foi concluída no passado apenas com os alicerces? Podemos assim entender, sim, que o cânon bíblico não está completo. Agora, podemos também interpretar ou entender isto de uma outra maneira. Veja o que consta no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, aonde o profeta da parte de Deus afirma: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus planos aos seus servos os profetas. O profeta está afirmando que Deus não fazia coisa alguma sem antes primeiro revelar os seus planos aos profetas. A pergunta que fica é: porventura Deus relatou na lei e nos profetas que ele daria por encerrada a sua obra através de Jesus? Não. Por acaso Jesus afirmou que ele estaria encerrando a sua obra naquela geração? Não, porque ele mesmo enviou seus discípulos para dar continuidade à sua obra. A questão que se levanta é: e o apóstolo Paulo, ele encerrou a obra do Senhor naquela geração? Também não, porque o próprio apóstolo Paulo, como eu disse no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, Paulo afirma que havia encerrado apenas os alicerces da construção. Bom, se o livro de Amós afirma que o Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes primeiro anunciar aos seus servos os profetas, aí se levanta uma questão. Por
acaso, quem foi que encerrou as Escrituras, ou seja, a obra do Senhor, sem que Deus tenha afirmado que era para encerrar? Se Deus nunca mandou encerrar a sua obra, de quem foi essa ideia? Simples, do imperador Constantino, do inimigo número 1 do povo de Deus daquela geração. Mas espera aí. O imperador Constantino, por acaso, era profeta da parte de Deus? Não. Nem mesmo profeta ele era. Bom, se o livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, afirma que Deus não faria coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos os profetas, aí se levanta uma questão um tanto interessante para fazer você refletir. Por acaso o imperador Constantino era superior aos profetas? Por acaso o imperador Constantino tinha mais autoridade do que o Filho de Deus? Por acaso o imperador Constantino tinha mais credibilidade do que o próprio apóstolo Paulo, que havia afirmado que ele não havia encerrado a obra do Criador naquela geração? Desta forma, com que autoridade eclesiásticas o imperador Constantino encerrou a obra do Criador sem que Deus tenha mandado encerrar? Entenda que isso é plano do inimigo de Deus. Em nenhum momento Deus falou através dos profetas, através do seu próprio Filho nos Evangelhos. Muito pelo contrário. Jesus afirma, como eu já citei, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará o que está por vir. Se o Espírito Santo ficou encarregado de nos guiar a toda a verdade, significa que o Espírito Santo iria renovar todo o nosso entendimento no futuro. Por isso o apóstolo Paulo disse que não era para nós nos conformarmos com o entendimento daquele século. Porque o Espírito Santo iria renovar todas as coisas. Como assim? Simples. Renovando o entendimento da lei, através da revelação da graça que o Espírito Santo iria nos trazer. Entenda, o apóstolo Paulo não trouxe o entendimento completo da graça de Cristo. Paulo apenas introduziu a graça no mundo. Essa graça que Paulo introduziu serviu apenas de alicerces da fundação para dar sustentabilidade para que nós viéssemos abrir o entendimento que o Espírito Santo daria continuidade com a obra do Senhor. Neste caso, podemos sim entender que em nenhum momento Deus mandou encerrar a sua obra. Neste caso, o cânon bíblico não está completo, porque tem participação do Espírito Santo. O Espírito Santo irá renovar todas as coisas. Entenda. Se a graça é progressiva, logo podemos entender que Jesus ele não criou nada novo. Ele simplesmente aperfeiçoou o que a lei afirmava acerca da graça. Sim, porque Jesus disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. E Jesus, então, ele acrescenta, ele modifica uma coisa aqui e outra ali, para abrir o entendimento das pessoas para aquilo que já estava, desde o princípio, firmado na verdade. Sim, porque a graça sempre esteve presente. O único problema é que a graça era descrita através da lei de mandamento carnal. O apóstolo Paulo, por sua vez, ele vem e renova o entendimento, estabelecendo assim a graça, ou seja, os alicerces da construção. Mas ele não completa a obra do Senhor. É uma inferência afirmar que o cânon bíblico está completo, porque o próprio apóstolo Paulo afirma que em parte os apóstolos conheciam e em parte eles profetizavam, e que o Espírito Santo iria nos guiar a toda a verdade. Quando? Quando eu e você viermos a nascer do Espírito. O Espírito Santo irá dar continuidade à obra do Senhor através de nós. Seria isso, um abraço a todos meus amigos e até o próximo vídeo.